Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre a importância da inteligência emocional para o advogado de família. Eu converso agora com a presidente da Comissão do Advogado de Família do IBDFAN-DF e também da Comissão de Direito de Família da Subseção de Taguatinga, da OAB do Distrito Federal, a doutora Marcela Forst. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio. Doutora Marcela Forst, como um advogado de família tem que fazer esse trabalho, a inteligência emocional? É algo importante, crucial, porque são tantas situações que o advogado de família encontra. Como ele deve agir então e como ele deve se preparar para isso? Sérgio, o advogado que vai atuar na vara de família, ele tem que ter em mente que ele vai atuar com muitas questões relacionadas a emoções, né? Então, quando eu recebo, por exemplo, o cliente no meu escritório, a primeira reunião dura 3 horas em que repete os fatos e traz muita emoção, e aí é quando depois eu falo assim, olha, agora no meio de tanta emoção, eu tenho que ser a razão. Então, o advogado, ele tem que trazer objetividade, né? Ele entende do direito, ele entende da norma, ele tem que ver a melhor forma como vai se aplicar frente toda aquela emoção. Então, o advogado, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que entender que ele tem que se livrar de qualquer preconceito, da sua história de vida, né? Ele não pode trazer a sua história de vida, porque teve um casamento ruim, porque teve um mau relacionamento com seu pai, então todo pai é assim, todo homem é assim. Ele tem que se livrar desses preconceitos para poder orientar bem o seu cliente de maneira objetiva, não incitando litígio, sempre tentar assim, uma comunicação sempre amigável, até com outro advogado também, né? Costumo dizer que assim, o advogado ele tem que lembrar que a causa não é dele, a briga não é com outro advogado, são das partes, e a gente tem que fazer, conversar para ver uma melhor solução para que aquele caso seja solucionado, e não, porque não adianta você reparar apenas o processo, mas você tem que reparar todo o problema. Doutora Marcela Forst, há quem diga que inteligência emocional é falácia? Há quem diga e que não dê muita importância, né? Mas a gente, da Comissão do Advogado de Família do IBDFAN-DF, a gente fez um evento que foi muito bom, com Marcelo Girardi. Ele tem um amplo estudo, até de Harvard, com relação à inteligência emocional aplicada aos negócios, à boa comunicação não violenta, porque você está lidando com pessoas, né? Então, a fala, a forma como você tem que se projetar, tudo, isso busca, de certa forma, uma solução, né? Se você já chega gritando, brigando, a outra parte também ela já fica nervosa, ela já não vai aceitar qualquer tipo de acordo. Então, assim, a inteligência emocional, ela é importante, até porque o advogado de família, muitos dizem, a gente ouve muito isso, o advogado de família também é psicólogo. E aí a gente tem que entender que não, o advogado de família ele não é psicólogo, ele não pode fazer esse viés, né? Ele tem que orientar, trazer um assistente técnico, talvez para o processo ali de alienação parental, que é algo mais sério, fazendo essa multidisciplinariedade com os colegas que são psicólogos. Mas o advogado que vai atuar na vara de família tem que estar ciente de que são relações assim, de muita emoção, então ele tem que estar preparado, até porque é uma questão de saúde mental do advogado, né? Ele recebe tanta informação, tanta emoção, que quando ele for dormir, talvez ele esteja um pouco sobrecarregado disso, então ele tem que se eximir desse tipo de comportamento. Doutora Marcela Forst, recentemente até a senhora mesmo já participou do quadro Direito na Tela, aqui na Rádio Justiça, no Revista Justiça, e um dos filmes citados não só pela senhora, mas como outros advogados, é aquele filme A História de um Casamento. Esse filme serve de exemplo para que o advogado tenha uma noção de como ele deve agir justamente neste ponto, inteligência emocional? Sérgio, eu falo que aquele filme, ele tem várias vertentes da advocacia, né? Vários exemplos, eu acho que talvez o meio termo dos dois, porque tem aquela advogada muito, vamos brigar, você quer isso, você quer aquilo, e vai falando para a cliente dela, não, você quer isso, você quer aquilo, enquanto o outro advogado, será que é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Então, na verdade, o importante para o advogado é ouvir o problema, né? O seu cliente ele vai trazer o problema,
problema, e aí você, a partir daquele problema, você vai ver a melhor solução jurídica sem citar o litígio, como eu falei anteriormente, né? Então, assim, você vai analisar, olha, você quer o divórcio? Você não tem que questionar por que você tem certeza, mas é sua religião, não. Ele veio, ele quer o divórcio, então você vai levar o direito. Olha, você pode se divorciar, pode ser feito assim, pode ser feito de outra forma. Como que você quer fazer, né? Dentro desse cenário jurídico de possibilidades. E o advogado, como ele deve se preparar então para ter essa inteligência emocional para atuar justamente no direito de família no atual momento que estamos, dessa crise, né? Essa pandemia do coronavírus? Até isso foi um motivo, assim, dos quais a gente quis fazer esse evento pela IBD Fundef, da Comissão do Advogado, porque vários colegas relatavam, né, assim, nós advogados, nós como seres humanos também, todo mundo estava vivendo, assim, uma insegurança, né, todo mundo no isolamento, é um vírus que está mortal, está matando muitas pessoas, só que ao mesmo tempo que você, né, como ser humano, você tem os seus clientes. Então, os seus clientes cheios de angústia, eles vieram, né? Mas e agora? Eu vou ficar sem receber? Como é que eu vou pagar a pensão alimentícia? Olha, será que eu vou deixar de receber a pensão alimentícia porque talvez ele não vai pagar? E o regime de convivência, porque um dia está na casa de um dia está na casa do outro. Então, assim, muitas perguntas. Então, no meio de uma crise, aí o advogado, novamente, por que ele tem que trabalhar a inteligência emocional? Porque vai chegar esse momento de crise pessoal, mundial, mas ele vai ter que lidar com o problema do outro também. Ele tem que resolver os seus problemas e o problema dos seus clientes, né? Ele não pode simplesmente jogar tudo para cima e falar assim, não, tá todo mundo estressado ou cada um cuida de si. Não. Então, o advogado, ele ainda tem que cuidar dos problemas do seu cliente. Então, ele tem que respirar fundo e falar, não, vamos ver como é que vai ser agora, né? A gente viu quanto que o judiciário trouxe algumas já decisões, assim, até em tempo hábil, rápido, que foram motivados, né? Várias pessoas já perguntando, então o regime de convivência, teve uma notícia, o regime de convivência ele foi suspenso, possibilidade de suspensão do regime de convivência com o pai. Aí já vem também aquela ansiedade, os clientes, nossa, eu posso fazer isso, mas ele pode fazer isso, como é que fica? A gente, não, vamos analisar a primeira decisão, né? As decisões judiciais, elas estão trazendo a expressão, é excepcional, é um momento de excepcionalidade. Então, neste momento, pode-se fazer isso, analisando o caso concreto sempre, né? Cada situação específica, para poder aplicar aquele caso. Então, verifica-se primeiro. Né? O que aconteceu nessa suspensão de visita? Né? O genitor, às vezes, é médico, trabalha em uma situação que ele está se colocando em risco, então o fato dele trazer, não poder ficar em isolamento, e o contato com a criança pode gerar um risco para ele, então temporariamente faz essa suspensão do regime de convivência, porém se estabelece também uma conversa virtual, na modalidade virtual, não vai ter que, a partir de determinados, de tempo em tempo a gente vai ter que conversar ali pelo WhatsApp, pela câmera, pelo Skype, de alguma maneira, para não ficar afastado, né? Assim, a criança, ela sente falta também do outro genitor, tudo tem que ser explicado. Então, algumas decisões, até na seara também da questão dos alimentos, trouxe muita ansiedade, né? Muitos clientes perguntando, mas agora eu não estou sem trabalhar, sou autônomo, não recebo renda, o que eu faço agora? O que faz, né? Agora? E aí ficou aquela questão, eu posso parar de pagar? Não. Você não pode parar de pagar. Existe uma decisão judicial que determina os alimentos no valor X. Se você não pode trabalhar, então você vai ter que entrar com uma ação de revisão, não de exoneração. Porque uma ação de exoneração para você exonerar e deixar de pagar os alimentos com uma criança de 6 anos, não existe, né? Se você não tem essa sua possibilidade foi reduzida, aí você tem que comprovar que foi reduzida e que você só vai poder pagar tanto. Se você não tem condições, talvez então seja o caso de chamar o quê? Os avós a compor. Né? O STJ já determinou, tem uma súmula que diz que os avós, os alimentos avoengos, eles podem acontecer de uma maneira complementar. Então, estudando o caso concreto, vendo aquela possibilidade, aí a gente vai melhor ver como é que vai se aplicar isso, mas simplesmente não pode deixar de pagar. Neste interim que a senhora está acompanhando essa pandemia do coronavírus,
situações assim que a senhora pode contar para o nosso ouvinte e que o nosso ouvinte pode usar de exemplo para não fazer igual. Pensão alimentícia, as pessoas que pagam a mensalidade escolar, por exemplo. Já aconteceu algum caso que a senhora pode citar e o que deve ser feito? A questão da mensalidade escolar, né? Aqui no DF, por exemplo, muito foi falado daquela questão de que, então, as escolas estão paradas, vamos reduzir os valores da escola. Aí aconteceu, né? Um genitor, ele, olha, já que a pensão alimentícia, ela é paga a partir do cálculo feito, inclusive com o valor da escola, então, vou reduzir o valor, mas não tenho como reduzir porque está descontando do meu contra-cheque. Então, você me devolve a diferença. Isso não existe, né? Como eu falei, tem uma decisão judicial que determina que você tem que pagar X. Quando você descumpre, isso é um descumprimento, cabe uma execução, né? A execução até mesmo pelo rito da prisão. Mesmo que tenha uma decisão agora também judicial dizendo que a prisão não é mais cabível ou vai ser determinada prisão domiciliar, isso é uma exceção à regra do momento atual. Então, não que isso depois não possa ocorrer. Então, as pessoas elas têm que estar muito cientes que decisões judiciais não podem ser descumpridas, né? Então, a gente pede que, na verdade, a gente pede que agora haja bom senso, né? Eu falo assim, vamos estimular o diálogo, vamos conversar, né? Aconteceu uma coisa, ele veio, ele pediu, ele falou que quer deixar de ver o nosso filho. Mas por quê? Vamos conversar, vamos perguntar por quê, se isso se aplica da melhor forma, para evitar uma judicialização também, né? Os prazos eles estão suspensos até o dia 30, está se trabalhando em plantão judicial, os servidores estão em home office, então gera assim uma dificuldade maior do trabalho, então a gente pede que talvez as pessoas judicializem menos, mas também conversem mais. Muito bem, falamos sobre a inteligência emocional, a importância dela para o advogado de família. Conversamos com a presidente da Comissão do Advogado de Família do IBDFAN-DF e da Comissão de Direito de Família da Subseção de Taguatinga da OAB, doutora Marcela Furst. Obrigado por atender a Rádio Justiça, doutora Marcela. Eu que agradeço sempre o convite e o carinho de todos.